Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 19. Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 19. Diz o seguinte: Jesus retirou-se com os seus discípulos para a beira-mar. Uma grande multidão, vinda da Galiléia, o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, da região de Tiro e Sidom. Algumas traduções trazem Sidônia. Uma grande multidão veio a ele, ao ter a notícia de tudo o que fazia. Ele disse aos discípulos que mantivessem um barco à disposição para que a multidão não o esmagasse, pois ele tinha curado a tantos, que todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. Os espíritos impuros, quando o avistavam, lançavam-se-lhe aos pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele lhes ordenava muito severamente que não o dessem a conhecer. Jesus então subiu a montanha e chamou aqueles que ele queria. Eles foram até ele e constituiu 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. E constituiu os 12: Pedro, este é o sobrenome que deu a Simão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, e deu-lhes o apelido de Boanerges, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o mesmo que o entregou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como disse, um texto um pouquinho maior, mas eu vou chamar a atenção de vocês brevemente para algumas coisas importantes que vão nos ajudar a entender este texto que nós acabamos de ler. Dentro do contexto dos primeiros capítulos de São Marcos, o evangelista ele parece ter a intenção clara de fazer duas oposições, colocar duas oposições ou dois contrastes, duas coisas que se aparecem para nós como paradoxais, contraditórias. A primeira delas é que, depois de falar sobre a insistência dos opositores de Jesus, ou seja, mostrar para nós que Jesus tinha muitos opositores, né? Especialmente os escribas e os fariseus, e nas leituras anteriores, quem participou comigo está recordado que nós tratamos muito disso, né? Mostrando quem eram esses fariseus, quem eram esses escribas, por que eles implicavam com Jesus. Então, Marcos demonstrou, com maestria inclusive, que Jesus tinha muitos opositores. Mas ele também quer demonstrar, e isso o faz, sobretudo nesse texto que nós acabamos de ler, e mais na frente também em alguns textos subsequentes, que Jesus também tinha muitos seguidores. Então, ele quer mostrar como Jesus é essa, por assim dizer, pedra de contradição, né? Era alguém que tinha um testemunho de vida e uma pregação e uma ação, sobretudo traduzido nos milagres, que suscitava diferentes reações. E com isso a gente nota, né, que não é estranho, portanto, que ainda hoje em dia, algumas pessoas aceitem Jesus e não aceitem, concordem ou não concordem, sigam-no ou persigam-no. É mais ou menos o mesmo quadro que nós temos no começo, quando ele estava junto de nós. Então, neste texto aqui, por isso que Marcos, ele relaciona, é importante também nesse sentido, né? Relacionar que a multidão que seguia Jesus, ela vinha da Galiléia, que era o lugar de onde ele nasceu, né? De onde Jesus nasceu, mas não só da Galiléia, porque havia
uma certa tendência entre os opositores de Jesus de qualificar, de dizer que os seguidores de Jesus vinham todos da Galileia. Como a Galileia era considerada uma região atrasada, mais pobre, então assim, era como se fosse dizer que os seguidores de Jesus eram da Galileia e que ele próprio era da Galileia, era uma maneira de desqualificar, sobretudo, a pregação de Jesus. Mas Marcos faz questão de mostrar que também Jesus também tinha seguidores em Jerusalém, que é a capital, na Idumeia, na Transjordânia, e até em território que já era considerado território pagão, que é o caso de Tiro e de Sidônia. Marcos mostra, então, que uma grande multidão veio até ele. Então, este é o primeiro contraste, a primeira contradição ou paradoxo que Marcos nos apresenta nesse texto. A segunda é um paradoxo de lugar, porque ele se refere, num primeiro momento, ele diz que Jesus está na beira-mar. E no segundo momento, no versículo 13, ele diz que Jesus subiu a montanha. Então, aqui ele apresenta-nos um segundo contraste: a beira-mar e a montanha. A beira-mar é o lugar do anúncio, por isso que a multidão está ali, Por isso que as pessoas que estão ali são pessoas que vêm querendo ser curadas, diz até o Evangelho que elas se lançavam sobre ele, para tocá-lo, para ver se alcançava a cura, a tal ponto que Jesus pediu para deixarem um barco para ele, disponível, para o caso de se fosse muito pressionado, subir ao barco e ficar fora do alcance da multidão, dada a pressão, de certa maneira, que se exercia sobre ele e até sobre os discípulos também. Então, a beira-mar é o lugar do anúncio. Sempre que você vê na Bíblia uma referência às margens do mar, é o lugar do anúncio, porque o mar é embaixo, a montanha é em cima. Você tem o nível do mar embaixo, a montanha é sempre acima do nível do mar. Então, Marcos quer mostrar esse movimento que Jesus fazia. A montanha é o lugar do contato com Deus, e o mar é o lugar do contato com os homens. Então, para mostrar que Jesus sempre fazia esse movimento, ele estava em contato com Deus e em contato com os homens. E o fato de estar em contato com Deus empurrava-o para o contato com os homens. E depois, quando ele tinha contato com os homens, ele queria de novo ter contato com o seu Pai, que é mais ou menos o movimento que é proposto pelo Evangelho para cada um de nós. Nós devemos ter também contato com Deus e contato com o mundo, com os homens. Então, o mar é esse lugar baixo, porque Deus se rebaixa, Deus se esvazia, Deus vem ao nosso encontro, ele desce para assumir as nossas categorias, a nossa linguagem, o nosso estilo de vida, para poder se comunicar conosco. Mas quando ele vai falar com o Pai, ele sobe e, de certa maneira, ele leva o homem junto com ele para o Pai. Então, esses dois contrastes são muito importantes nesse texto que nós acabamos de ler, para que a gente entenda o que estava acontecendo aqui. Estava acontecendo aquelas duas coisas essenciais do ministério de Jesus: a oração e a ação, o contato com as pessoas e o contato com Deus. Nós nunca podemos deixar de fazer contato com Deus sob pretexto de que estamos atendendo as pessoas e, ao mesmo tempo, não podemos nunca deixar de atender as pessoas sob pretexto de que estamos junto de Deus e que não podemos ser atrapalhados. Entendeu? Como a lógica presente aqui é interessante, E aí, outra coisa interessante, além desses dois contrastes, é que Jesus, quando subiu à montanha para rezar, diz o Evangelho que ele chamou aqueles que ele queria. Aqui tem o princípio básico para a gente entender quem é que Deus chama. Entre nós se popularizou uma versão de que Deus chama os mais fracos, os mais pecadores, aqueles que não têm qualidades,
às vezes até se utilizando daquela passagem de São Paulo, quando ele diz isso, que Deus escolheu as coisas que nada são para confundir as que são, né? Aquela passagem de São Paulo deve ser contextualizada, viu? Paulo está falando diretamente para os coríntios, que era uma comunidade onde não tinha muitos sábios, onde não tinha muitas pessoas de condição financeira. Então ele fala isso. E realmente Deus ele faz isso em alguns momentos, mas não é que Deus utiliza o critério, né, do mais pecador, do mais fraco, para poder chamar, não, né, dos piores. Às vezes a pessoa até diz isso, né, que Deus escolhe os piores. Né? Não é bem assim, senão a gente ia ter que pensar que Nossa Senhora era a pior mulher que tinha, porque ele escolheu Nossa Senhora. Né? A gente ia ter que pensar que Pedro era o pior que tinha entre os apóstolos, porque ele escolheu para ser o primado. Né? Não é assim. O Evangelho diz claramente que ele chamou os que ele quis. Então, qual é o critério da escolha divina? É a sua absoluta liberalidade e a sua vontade absoluta, o primado da sua vontade. Por que Deus me chamou para exercer o ministério que eu exerço? Porque Ele quis. Não tem uma justificativa nos meus méritos ou nos meus deméritos. Por que Deus escolheu você para estar aqui hoje, para exercer um determinado ministério? Porque Ele quis. E é a soberania de Deus. Nós temos, e se nós formos inteligentes e humildes, a gente simplesmente reconhece isso e aceita isso como um beneplácito divino, como mais um ato do seu amor para conosco. Então, a escolha de Deus sobre nós, assim como foi sobre os apóstolos, é sempre um ato de amor de Deus, porque Deus ama e quem ama faz realmente essas escolhas, não é? Então, por isso que aqui é muito importante a gente atentar, é muito importante ele citar os nomes, porque Deus escolhe os que Ele quer e escolhe porque conhece cada um, chama cada um pelo nome. Né? É até curioso que os apóstolos, os 12 apóstolos, né, que têm relação com as 12 tribos de Israel, por isso foram 12, porque é um número simbólico, né, para dizer que agora a igreja é o novo Israel. Essa é a proposta, né? É a intenção de Jesus, é dizer que agora essas pessoas vão ser como que os 12 filhos de Jacó, os substitutos da antiga aliança, agora uma nova aliança, porque é isso que ele veio fundar, uma nova aliança, por isso o número 12. Né? Mas é interessante que entre os discípulos de Jesus tem 3 xarás. Tem Simão, tem 2 Simãos, que é o Simão chamado Pedro, que é o São Pedro que nós conhecemos mais, a quem Jesus deu esse sobrenome de Pedro, que significa pedra, né? Porque é a rocha onde ele vai fundamentar a sua igreja. Por isso que Jesus deu o nome de Pedro a Simão, porque para construir a sua igreja ele precisa realmente de uma rocha, e ele deu essa graça a Pedro e aos seus sucessores até o nosso Papa hoje. Né? E tem o Simão, o chamado zelota. Algumas traduções da Bíblia trazem o zelador. Cuidado com as terminologias, porque às vezes elas nos confundem. Antes de entender bem a Bíblia, quando eu lia Simão o zelador, eu achava que era alguém que era um faxineiro de uma casa ou do templo, de uma capela, porque essa é a ideia que a gente tem, né? De que um zelador que a gente entende hoje é assim, um caseiro, né? Alguém que faz algum tipo de trabalho. Né? Mas a tradução correta não é zelador, é zelota ou zelote, que era um grupo. Na verdade, os zelotas eram uma espécie de partido político revolucionário. Né? Tem aí a revolta do Araguaia, a coluna Prestes, então seria uma coisa desse tipo, né? Um partido, um grupo político religioso que pretendia reconquistar o território palestino, retirar das mãos dos romanos, mas pela violência, né? E conquistar pela guerra a independência da nação judaica. Então era um revolucionário, né? Simão Zelota. Então, para você ver também que Jesus ele escolheu gente de tudo quanto era categoria, né? Foi bem eclético assim, o grupo dos discípulos, né? Mais especificamente o grupo dos apóstolos, que discípulos tinha mais além desses 12. Então nós temos Simão,
Pedro e Simão, o zelota. Nós temos Tiago, que é Tiago, irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu, também são dois Tiagos, né? Um deles é até mais próximo de Jesus, porque Jesus tem Pedro, Tiago e João como se fossem três pessoas mais próximas dele, né? Que participaram de momentos importantes da sua vida. Jesus deu até o apelido a João e a Tiago de filhos do trovão. Tudo indica que seja porque o temperamento deles não era muito bom, não, viu? A gente vê pela Bíblia que João, principalmente, era muito temperamental. Ele quis mandar, por exemplo, jogar fogo sobre uma cidade só porque a cidade não aceitou Jesus, né? Ou então ele queria proibir o camarada de expulsar demônio porque não era do grupo. Então era assim, era uma pessoa meio, né, temperamental. Mas é claro que com o tempo foi sendo formado, lapidado e tornou-se um grande santo, né? Mas Jesus deu esse nome, esse apelido a Tiago e a João, até também como uma forma de distinguir do Tiago, filho de Alfeu. E tinha também 2 Judas. Aqui é muito importante a gente entender isso, né? 2 Judas. Tinha o Judas Tadeu, né, cuja festa nós celebramos recentemente, que foi mártir e foi apóstolo, não é? E tem o Judas Iscariote, que foi aquele que traiu Jesus. Então, veja, 2 pessoas com a mesma identidade, com o mesmo nome, igualmente chamados por Jesus, porque ainda hoje é um mistério. A gente se pergunta por que que Jesus chamou Judas, mesmo sabendo que ele seria o traidor, né? Ainda hoje é um mistério. Mas para nós a nós não cabe, né, descobrir isso, saber por que Jesus fez isso. Acho que é uma coisa muito difícil de se saber. Mas a nós cabe observar que naquele grupo tinha 2 Judas, um se tornou santo e outro se tornou traidor. 2 que receberam a graça do ministério apostólico, porque apóstolo aqui, ele se distingue dos discípulos, né? Se distingue porque são aqueles enviados oficiais. É como se fossem os padres e os bispos. Os discípulos são os padres e os bispos são os apóstolos, entendeu? Até hoje se diz, inclusive, que os bispos são sucessores dos apóstolos, e o são realmente. Mas são detentores oficiais da palavra, são anunciadores. A palavra apóstolo significa enviado, ou seja, o discípulo é aquele que aprende, apóstolo é aquele que é enviado. Então, é como se eles tivessem recebido um qualificativo a mais agora, para anunciar o reino de Deus, para expulsar os demônios, né, para curar as pessoas. Então, prestemos bem atenção nisso, porque esse texto do Evangelho que nomeia cada um dos apóstolos, né? Jesus fez isso em relação com Deus, ou seja, na montanha, não é? Então, tem pessoas de diversas origens, chamadas pelo nome com igual dignidade. Mas, olha só, tinha um Judas que se tornou santo e um Judas que se tornou um traidor. São 2 exemplos para que nós possamos nos inspirar ou seguir, digamos assim. E eu espero honestamente e rezo para que nós sigamos o exemplo de Judas Tadeu e dos outros apóstolos que foram capazes de dar a vida por Jesus, e não o exemplo de Judas que sucumbiu numa traição que ainda hoje serve para nós como exemplo de algo que não se deve fazer, né? A traição de um amigo. Então, meus irmãos, com essas informações, eu acho que a gente consegue ter uma compreensão melhor do que o texto diz. Vamos ler novamente agora. Pegue a sua Bíblia, você vai ler novamente e você, de posse dessas informações, vai encontrar vai compreender melhor o texto, e a gente poderia até, ao mesmo tempo, você também vai fazendo a sua meditação, né? Meditando como é que esse texto ele vai interferir concretamente na sua vida. Confronte o texto com a sua vida, né? Na meditação. Mas vamos fazer uma leitura pela segunda vez. A leitura pela segunda vez, de posse dessas informações, inicialmente. Jesus retirou-se com seus discípulos para a beira-mar. Lembra, né? Beira-mar, o lugar
do esvaziamento de Deus, o lugar da evangelização. Uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu, né, para mostrar que Jesus não só tinha opositores, tinha também seguidores. E não só da Galileia, tinha também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia e até de território pagão, como era o caso de Tiro e Sidom. Uma grande multidão veio a ele ao ter a notícia de tudo o que fazia. Ele disse aos discípulos que mantivessem um barco à disposição para que a multidão não o esmagasse. Tamanha era a ousadia das pessoas, pois ele tinha curado tantos, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. Os espíritos impuros, quando os avistavam, lançavam-se-lhe aos pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Aqui deve-se entender que não eram os espíritos no sentido dos demônios mesmo, eram as pessoas que de algum modo estavam influenciadas pelos demônios, né? Aí eles se lançavam aos pés de Jesus, né? E gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele lhes ordenava muito severamente que não o dessem a conhecer, né? Porque Jesus, como já explicamos aqui, ele queria preservar a sua identidade. Ele sobe a montanha e chama aqueles que ele queria. Veja, o critério fundamental. Eles foram até ele e constituiu 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar, com a autoridade de expulsar os demônios. Então, enquanto o discípulo só é um aluno, o apóstolo ele é um enviado, né? E constituiu os 12. Lembra da simbologia do número 12. Pedro, este é o sobrenome que deu a Simão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago. E deu-lhes o apelido de Boanerges, filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes. Tadeu aqui no caso é Judas Tadeu, né? E Judas Iscariotes, o mesmo que o entregou. Não fica mais fácil, né, da gente entender a palavra? Então, não esqueça, quando você for fazer a leitura, procure ler, utilizar uma Bíblia de estudo, né, dessas mais grandonas assim, ler as notas de rodapé, para poder você entender melhor o texto. Mas vamos meditar, Betinho, vamos nos colocar diante da palavra, assim, com o coração aberto, né, o coração humilde. Como eu disse no princípio, é ela que está no centro, né? É a palavra de Deus que está no centro, e ela que nos interpela nesse momento. Não vamos nos colocar como pessoas que estão acima da palavra, não. Vamos nos colocar como pessoas que estão submetidas à palavra, né? Deixar que ela interpele. E nesta leitura pela terceira vez do mesmo texto, não se preocupe. O fato de você ler um texto várias vezes, não é uma mera repetição. É uma maneira da gente, né, fixar na memória. E a palavra de Deus vai ter sempre uma mensagem para nós, né? Então, com toda tranquilidade no espírito, até você pode fazer a leitura de novo, até se você ora no espírito, ora em línguas, vai orando suavemente, não tem problema. A oração em línguas não trabalha com a sua mente, né? Ela trabalha só com sua intuição. Então você vai, você vai rezando suavemente e a palavra de Deus vai entrando no seu coração, no seu interior, meditando, e você vai meditando. E um rema pode também lhe saltar, né? Uma palavra, um versículo, né? Pode lhe saltar. E ser hoje uma mensagem diretamente para você. Jesus retirou-se com seus discípulos para a beira-mar. Obrigado, Senhor, por vir até nós, se rebaixar para nós. Uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, da região de Tiro e Sidônia, gente de todos os lugares. Obrigado, Senhor, porque Tu escolhes, chamas a todos. E feliz, bem-aventurado aqueles que venham a Ti. Uma grande multidão veio a Ele, e ao ter a notícia de tudo o que fazia,
E ele disse aos discípulos que mantivessem um barco à disposição, para que a multidão não o esmagasse. Obrigado, Senhor, porque aceitas até mesmo estas condições para nos atender. Tu podias ter nos deixado aqui no nível do mar, ou seja, no nosso pecado, no nosso nada, mas tu fizestes de nós pessoas escolhidas. Ele tinha curado a tantos que todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. Sim, nós queremos nesta noite também nos dirigir a vós, sobretudo nós que temos enfermidades físicas, psíquicas, espirituais, mentais, enfermidades da alma, a enfermidade do pecado, que é a principal delas. Senhor, ajuda-nos nesse momento a ir até vós, lançar-se em ti. Deixa-nos tocar em ti, Senhor. Deixa-nos tocar em ti, Senhor. Deixa-nos tocar em ti, Senhor. Os espíritos impuros, quando o avistavam, lançavam-se aos pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E ele lhes ordenava muito severamente que não o dessem a conhecer. Jesus então subiu a montanha e chamou aqueles que ele queria. Obrigado, Senhor, pela soberania da tua vontade. Tu escolhes quem tu queres. Eles foram até ele e constituiu 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar com autoridade para expulsar os demônios. E constituiu os 12. E aí vem os nomes dos 12, né? Constituiu os 12. Pedro, este é o sobrenome que deu a Simão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, e deu-lhes o apelido de Boanerges, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Chama-nos nesse momento também, Senhor, pelo nome. Chama-nos pelo nome. Chama-nos nas nossas enfermidades, nas nossas doenças, mas chama-nos também nas nossas capacidades. Permite-nos que nós entreguemos toda a nossa vida a Ti, Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós somos. Permite-nos, Senhor, permite-nos. Permite-nos que nos entreguemos a vós, nos demos a vós e saibamos responder a este chamado, esse chamado maravilhoso que vem de vós. Faça a sua oração agora, faça a sua oração. Principalmente se você estiver num lugar tranquilo, sozinho, ou mesmo que esteja com mais de uma pessoa, mas esteja participando deste momento, faça a sua oração respondendo àquela palavra que lhe interpelou, a palavra que lhe trouxe essa mensagem fundamental de nosso Senhor. Pode ser essa escolha, pode ser esse rebaixamento de Deus, pode ser aproximar-se do Senhor por causa da enfermidade, pode ser um chamado para ser enviado por Deus para um ministério, pode ser um louvor, uma adoração. Nós vamos, comunitariamente, eu sinto que esse pode ser o nosso rema, né? Vamos agradecer a Deus por toda a sua escolha, por todo o beneplácito dele, por ter escolhido esses apóstolos para anunciar-nos o Evangelho, que chegou até nós. E nós hoje, de certa maneira, nós continuamos essa missão deles de anunciar o reino de Deus nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que necessitam. Nós estamos agora, Senhor, na montanha. Nós estamos junto contigo, junto com o teu amor, junto com a tua palavra. Mas nós queremos descer à beira-mar também para anunciar aos nossos irmãos esta graça tão forte, tão maravilhosa de pertencer a ti.
e de viver contigo, de te seguir. Que nós não sejamos os seus perseguidores, mas sejamos os seus seguidores. Que nós não sejamos os seus traidores, mas sejamos aqueles em quem tu confias para levar adiante o reino. Obrigado, Senhor. Obrigado. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o seu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Alguns instantes de silêncio, que é a nossa contemplação. A nossa contemplação. O momento em que a palavra faz no seu coração. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Deixa-te tocar pelo Senhor agora, pela palavra dele. Não precisa mais dizer nada, viu? Só basta estar na presença da palavra. Deixar que ela fale com você, ela interfira na sua vida, a ponto de tornar-te seguidor de Jesus, não traidor de Jesus, não traidor. Enquanto nós cantamos aqui, medite e contemple. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, Senhor, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tua palavra, o meu pranto enxugou.